Professor, na época que o senhor estava no governo, a política fiscal estava também bastante deteriorada. O senhor conta aqui no livro até, a gente lendo, a gente sente até uma angústia assim, que o senhor podia ter na época, que o senhor sempre comenta que faltava o superávit primário, que estava com dificuldade para conseguir um superávit primário. É verdade. É verdade. Agora, são essas agruras do mundo real. Embora a questão fiscal nos ocupasse a atenção do primeiro dia do Fernando Henrique ministro, de 93 até aquele momento ali, 98, nós não tínhamos conseguido produzir superávit primário. Tínhamos feito uma variedade de coisas muito importantes para conseguir colocar a casa em ordem no quesito fiscal. Coisas que às vezes têm impacto adverso nas contas fiscais, como, por exemplo, rearrumar o caos que era a dívida dos estados e municípios com relação à União. Bom, no livro o senhor cita que o José Serra, que era aliado do senhor naquela época, acusou o BC de fazer populismo cambial. O senhor guarda algum rancor em relação ao Serra? Não, essa é a opinião que ele tem e nunca escondeu de nenhum de nós, e tem até hoje. É o mesmo tipo de opinião que ele tem da política cambial de hoje. Eu não vejo ele usar essa linguagem, populismo cambial, para o presidente Lula. Mas poderia, por que não? Já que a taxa de câmbio hoje não está de jeito nenhum diferente da que tinha no meu tempo. Por que no meu tempo era populismo e hoje não é, sendo que o presidente Lula hoje é muito popular, né? Mas o fato é que eu compreendo que o ex-ministro, hoje candidato à presidência, o Serra, tenha, enfim, uma opinião a esse respeito. Veja, que enxergue o desconforto que a taxa de câmbio valorizada impõe à indústria. Agora, é daquelas coisas, tendo sido presidente do Banco Central, eu sei que tanto o câmbio quanto os juros não são variáveis que você escolhe aonde eu quero colocar, porque o maior número de pessoas vai ficar feliz com a taxa de juros sendo 5% em vez de 12%. Então, é claro que eu adoraria, na minha presidência do Banco Central, colocar os juros em 4% ao ano, nominal, e o câmbio também numa posição que o exportador gostasse muito de ver. Mas a vida é mais complicada, você não escolhe. Essas coisas são governadas por fundamentos da economia e por forças que, por vezes, os próprios governos não controlam. E até hoje nós temos um problema sério com taxas de juros, são as maiores do mundo ainda. Elas já diminuíram, porque as causas fundamentais para que elas fossem altas como foram no passado já foram atacadas, uma delas o próprio superávit primário. Mas o problema está longe de estar resolvido. É um dos grandes desafios do país, esse de reduzir a taxa de juros. Agora, taxa de câmbio eu acho que vai ser talvez mais difícil ainda, porque, em geral, os países que avançam na escala do desenvolvimento, deixam para trás a condição de economia emergente, são países cujas moedas ficam mais fortes. A experiência de outros países é muito clara. Está acontecendo com a gente. O desenvolvimento só avança, e agora descobrimos o petróleo no pré-sal. Vai ser difícil evitar que a taxa de câmbio, que o real fique mais forte. E com isso, eu acho que a gente deve pensar mais como outros países fizeram em como conviver com essa realidade, do que propriamente achar que tem alguma engrenagem que você vai modificar que vai reverter esse problema, que eu acho que não tem. E o que fazer, na opinião do senhor? As experiências de outros países são muito ricas a esse respeito. Eu vou citar uma só como exemplo, que é um assunto muito longo aqui para o tempo que a gente tem,
mas veja o seguinte, o Japão nos anos 70 era muito parecido com os anos 60, perdão, era um pouco como a China hoje. O país com taxa de câmbio muito desvalorizada, exportador de bugiganga, e era made in Japan no mundo inteiro, né? E aí a sensação era que as exportações japonesas eram mais competitivas do que qualquer outra coisa nesse planeta. Aí, nos anos 70, com muita rapidez, o Japão fez uma transição, se tornou um país rico, desenvolvido, houve uma monumental apreciação, valorização do ien, que dura até hoje. É uma sociedade que se rearrumou para essa nova realidade. Muitas coisas ocorreram com as suas indústrias, mas o Japão não se desindustrializou, nem ficou pobre, nem menos feliz ao ficar rico. Mas o Japão ficou estagnado economicamente. Depois, porque teve uma bolha imobiliária, uma crise bancária, nada que ver com a taxa de câmbio. Nada que ver. Professor, ao longo do livro o senhor critica os economistas marxistas, o senhor critica os desenvolvimentistas, o senhor adota uma visão do senhor, o senhor não usa a palavra ortodoxo, mas o livro que é chamado Cartas a um Jovem Economista, podia ser chamado de Cartas a um Jovem Economista Ortodoxo? Não, isso é o seguinte, a linguagem ortodoxo ou neoliberal é uma linguagem do mundo marxista dirigida ao resto do mundo. Eu não reconheço como uma linguagem apropriada. Ortodoxo parece que tem um heterodoxo que é mais imaginativo, criativo e interessante. Não é isso, né? Hoje, na verdade, eu acho que o livro procura transmitir essa mensagem. Existe o que a gente chama de um mainstream, uma corrente amplamente dominante de pensamento econômico, meio que convergente, que no mundo inteiro domina o mundo acadêmico amplamente. E uma pequena corrente de pensamento de teor marxista que, no entanto, tem um espaço de mídia absolutamente desproporcional à sua importância no mundo acadêmico e no mundo prático. Então, nem pensar, porque os países marxistas nesse planeta são a Coreia do Norte e Cuba, cuja importância econômica, cujo exemplo econômico de pujança é um exemplo de tragédia total. Quer dizer, qual país quer seguir uma política econômica marxista outro dia, além da Coreia do Norte e de Cuba, né? Vamos com calma sobre quem é que venceu essa batalha, sem julgamento sobre o mérito epistemológico, o valor, enfim, da reflexão marxista sobre a sociedade capitalista. Mas no mundo prático da economia, aonde vai militar o jovem economista que está escolhendo a sua carreira, para onde vai estudar, onde vai trabalhar, aonde vai morar, a perspectiva marxista do mundo simplesmente não tem importância. Professor, ao longo da carreira o senhor atuou na academia, o senhor atuou no governo, o senhor atuou no mercado. Existe um conflito de interesses entre essas três áreas? Sim, claro, tem conflitos de interesse todo dia quando a gente acorda de manhã. A vida é feita de conflitos de interesse. A empresa é um permanente exercício de alinhamento entre conflitos de interesse. A economia, os mercados são mecanismos de alinhamento de interesses. A vida é feita de conflitos de interesse. O acadêmico, o acadêmico talvez seja das espécies de economista o que está mais, talvez, isento desse tipo de situação. Ele está, todavia, sempre vulnerável a patrulhamento, a permanente questionamento se aquele saber especializado do economista o faz qualificado a dar uma opinião sobre a economia melhor do que a de qualquer outra pessoa que lê jornal, né?
E isso é uma desconfiança permanente. Você, economista, que não é capaz de prever o futuro, e amanhã está toda hora errando se a bolsa vai subir ou descer, entendeu? Então, para que esse estudo todo? Para que ir para a faculdade? Para que ler? Para que fazer pós-graduação se você não vai conseguir adivinhar o futuro? Esse é o tipo de armadilha da patrulha e que desincentiva as pessoas a estudar, a ler, a se especializar nas coisas, como se o conhecimento especializado não servisse para coisa nenhuma. Essa é a patrulha mais danosa, que discrimina o estudante esforçado, que é o CDF, nerd, que no fundo... Mas sei lá, o que um livro como esse meu procura chamar a atenção é o seguinte: olha, o mundo é dos nerds, é das pessoas que estudam, e o economista vai ser tão melhor quanto mais ele ler e estudar. Sem estudar, ninguém vai ser nada, só patrulheiro. E o economista que quer ganhar dinheiro, ele consegue fazer isso mantendo-se na vida acadêmica, em dedicação exclusiva, ou ele precisa ir para o mercado? Olha, eu acho que o sujeito pode ter uma vida muito digna do ponto de vista de remuneração, sendo um economista acadêmico, sim. Como em qualquer profissão, se o seu trabalho é bom, você vai ser bem remunerado. Mas isso mesmo em uma universidade pública? Sim, você vai fazer trabalho de pesquisa, institutos de pesquisa mundo afora vão contratar seus trabalhos e vão pagar o preço devido, não é propriamente no salário, sendo pesquisador da universidade pública, mas em pesquisa, sim, você pode ganhar um dinheirinho, não vai ser nenhum milionário, mas vai ter uma vida confortável e uma vida intelectual intensa, e para muita gente isso está muito bom. Professor, para encerrar nossa conversa, eu queria saber qual foi o momento mais gratificante até agora em toda a sua carreira? Acho que foi o dia que a medida provisória da URV foi para a rua, que foi ali o dia, ela foi publicada no Diário Oficial de 28 de fevereiro de 94, o dia 1º de março foi o primeiro dia de 4 meses onde nós, da área econômica do governo, ficamos explicando ao Brasil o que era a URV, que foi ao mesmo tempo um desafio e também uma missão espetacular, foi inigualável. Professor Gustavo Franco, obrigado pela entrevista ao blog Radar Econômico. Eu que agradeço.